Oi, turminha! Vamos dar início à nossa aula de ciências. Quarta-feira, dia 23 de setembro. Oba! Hoje é meu aniversário! Então vamos lá. Hoje vamos falar um pouquinho aqui referente ao caderno de atividades, né? Vamos dar uma pequena revisão dos conteúdos que já estudamos, tá? Na unidade 5 do caderno de atividades, na disciplina de ciências, fala sobre a diversidade dos seres vivos. Então vamos, capítulo 1, organização dos seres vivos em grupos. Como são os animais? Aqui no número 1, tá dizendo assim, ó, em sua visita ao zoológico, Emília, Massaro, Ita e Marina avistaram muitos animais diferentes. Vocês lembram, né? Que eles estavam fazendo ali um passeio. Desenhe 2 desses animais e escreva os seus nomes. Então, nesses 2 espaços, vocês vão desenhar 2 animais diferentes, tá? E aqui no número 2, vamos no número 2. Conforme você aprendeu, cada animal tem o seu próprio habitat, não é verdade? Eles têm ali o seu modo de viver, né? O seu lugar de viver, né? Com base nessa informação, qual seria o habitat mais adequado para cada animal que você desenhou na atividade anterior? Na questão número 3, os animais podem ser classificados como aquáticos, terrestres ou aéreos. O que define essa classificação? Por que eles são classificados dessa forma? Aí vocês vão responder. E agora aqui, na mesma pergunta, dê um exemplo de animal de cada classificação. Aí vocês vão colocar aqui um exemplo de animal aquático, um exemplo de um animal terrestre e um exemplo de animal aéreo, tá bom? No exercício 4, a galinha tem asas. Ela é um animal terrestre ou aéreo? Por quê? E logo na questão 5, ligue cada tipo de animal à sua classificação. Então, vamos ligar esse daqui, ó. Tá bem fácil, né? Não, vou deixar para vocês ligarem sozinhos, porque tá bem fácil mesmo. Tem o peixe, aí vocês vão dizer se ele é terrestre, aéreo ou aquático. Tem a girafa e tem aqui tucano. Aí é só ligar, tá? Na questão número 6, Massaro estava vendo as fotos do zoológico e relembrou as diferenças entre as aves e os outros animais. Você sabe dizer quais diferenças, ou melhor, quais são as diferenças físicas entre eles? Aí você vai dizer, né? A ave apresenta o quê? Né? Enquanto os outros animais, tá? E agora vamos falar sobre os animais vertebrados. Vocês lembram o que são animais vertebrados? Animais vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral, que possuem crânio, né? Então vamos aqui, ó, no número 7. Apolo, o cachorro de Massaro, ficou doente e precisou fazer um exame de raio-x. Quem já fez raio-x? Veja o resultado abaixo. Vamos perceber aqui, ó, como que é o raio-x. Na letra A, observando a estrutura interna do animal, ou seja, o esqueleto, né? Ele pode ser classificado como vertebrado ou invertebrado? Respondam aí. Já na questão da letra B, como você chegou a essa conclusão? No caso, se vocês escolheram ali na letra A, responderam se é vertebrado ou se é invertebrado, como que você chegou a essa conclusão? Aí vocês vão responder. E na letra C, Apolo, né, o cachorro do Massaro, ele pertence a qual grupo dos animais? Quando a tia fala em grupo, são aqueles grupos, né? De mamíferos, anfíbios, né? Répteis. Aí vocês vão responder, tá? E agora vamos para a questão número 8.
Assim como o Apolo, existem muitos outros animais vertebrados que foram divididos em grupos de acordo com suas semelhanças. Letra A. Quais são esses grupos? Aí vocês vão colocar aí aqueles grupos que vocês aprenderam, né? E na letra B? Elias tem um hamster chamado Bilu. A qual grupo o animalzinho dele pertence? Lembramos que hamster é um ratinho, né? E que grupo ele pertence? Será que ele é um mamífero? Será que é uma ave? Peixe, répteis, anfíbios? E na letra C? Aqui vocês vão pintar aqui, ó, pinte de amarelo as que pertencem aos mamíferos, de vermelho às aves, de azul aos peixes, de verde aos répteis e de laranja aos anfíbios. Então aqui, ó, vocês pintariam de qual cor? Vivem embaixo d'água, possuem nadadeiras, barbatanas, cauda e o corpo coberto por escamas. Quem são esses animais? E aqui, ó, animais que dependem do ambiente aquático para a reprodução, porém, podem viver no ambiente terrestre. Então, esse daí, ó, quer dizer que não são os peixes, tá? E agora aqui, sua reprodução é vivípara, eles possuem pelos e glândulas mamárias. E o outro aqui, animais evoluídos dos anfíbios, com habitat variado, que tem a pele seca e impermeável, aquela pele que não consegue ficar totalmente úmida, né? Não consegue molhar muito. O último aqui, possuem asas, penas e bicos, e são animais ovíparos. E agora aqui, no número 9, qual é a função dos pelos nos mamíferos? Porque os mamíferos possuem pelos, né? Alguns mamíferos, no caso. Assinale as alternativas corretas. Será que é para possibilitar a endotermia, aquecendo o organismo do animal? Lembrando que a endotermia é a capacidade que alguns animais possuem de utilizar o seu próprio metabolismo para produzir calor, né? Então, acreditamos aí, né, que essa é uma das funções aí dos pelos nos mamíferos, certo? E agora outra aqui, ó, proteger um animal da chuva? Será que é para isso que servem os pelos? A outra, permitir que o animal sinta as mudanças de temperatura? Ou camuflagem contra possíveis predadores? Aí vocês vão marcar aí X nas opções corretas, tá? E agora aqui, cite exemplos de situações em que os mamíferos usam a camuflagem para atacar presas ou se esconder de predadores. Aqui, ó, a tia pode sugerir 2. Temos o leão, né? Mas aí vocês vão dizer aí, ó, como é que eles fazem isso? Temos o urso polar, né? Também, tá? Aí vocês escrevem aí, né? Ou se quiserem escolher outros também, não tem problema, desde que tenham pelos, né? No número 10, os mamíferos se reuniram para tirar uma foto e decidiram se fantasiar de seres humanos. Olhem isso, gente. Contudo, existe um intruso entre eles. Você consegue encontrá-lo? Na letra A, circule o animal intruso e classifique-o, dizendo se ele é um peixe, uma ave, né, um anfíbio, o que será que ele é? E na letra B, o que você observou que possibilitou a classificação desse animal intruso? O número 11, Anita estava alimentando seu peixinho Amadeu, quando percebeu que ele tinha uma linha lateral no corpo, o que a deixou intrigada. O que será essa linha, hein? Explique para Anita qual é a função dessa linha.
E na questão número 12, observe a imagem e responda o que se pede. Vocês estão vendo que isso daí é o quê? Que animal é esse? Escreva o nome desse animal e classifique-o como réptil, será que ele é um réptil? Mamífero, ave, anfíbio ou peixe? Não sei se vocês perceberam, mas ele está querendo ficar aí disfarçado, né? Na letra B, pense no processo de desenvolvimento desse animal aí. Da fase de girino ao sapo adulto. Depois, explique qual é a mensagem transmitida pela imagem. Número 13. Pinte com sua cor preferida os quadros que contêm características dos répteis. Quais são as características dos répteis aí? Aí vocês vão pintar, tá? Será que é a respiração pulmonar? Será que são pelos? Eles são ovíparos? Possuem penas? Possuem pele impermeável? Bico, placas? Glândulas mamárias? Vivíparos? Endotérmicos? Carapaça? Pecilotérmicos? Aí vocês vão pintar aí, tá? As características dos répteis. Aqui no 14, vocês vão desenhar 2 répteis. Um que tenha placas e outro que tenha uma carapaça. Placas podemos chamar, né, do tipo da pele ali desse animal, né? E também a carapaça, também, só que é algo mais consistente, é uma coisa mais dura, né? É uma, como é que eu vou dizer, para não dizer o animal, né? É igual um casco mais duro, né? Então, vamos aqui na outra página. No capítulo 2, já que falamos sobre os vertebrados, né? Que são aqueles animais que possuem aí coluna vertebral, crânio, né? Vamos falar agora sobre o mundo dos invertebrados. Quais são os animais invertebrados? Lembramos que os invertebrados são aqueles de corpos mole, né? Que não possuem aí, ó, crânio e nem coluna vertebral, certo? Número 1. Urbano ficou em dúvida sobre a diferença entre animais vertebrados e animais invertebrados. Você pode explicar a ele? E o número 2. Os animais invertebrados podem ser divididos em 4 grupos distintos. Distintos quer dizer diferentes, né? Encontre no caça-palavras abaixo os nomes desses grupos, né? Quais são? Temos os aracnídeos, vocês lembram? Procurem aí. E aí possuem outros também, tá? Os outros 3. Agora, no número 3, cite um exemplo de animal de cada grupo que você encontrou nessa atividade 2, que vocês encontraram aí nesse caça-palavras. Aí você vai ver aí, ó, os aracnídeos, né? Foi o que a tia falou. Cite aí um exemplo de animal aracnídeo. Aí só colocar o nome ao lado, tá? O outro, aí vocês vão dar um exemplo. E o número 4, o escorpião. Ele é o quê? Será que ele é um animal vertebrado? Ele é um inseto? Ele é um crustáceo? Ou ele é um aracnídeo? Marquem aí a opção correta. E agora temos aqui o exercício número 5. Otávio ganhou um livro para colorir. Veja algumas figuras da seção de animais. Não vou falar o nome, né? Porque a pergunta logo abaixo vem perguntando isso. Escreva o nome de todos esses animais, né? Todos eles. Mas é o nome mesmo, não são a que grupo pertence, nada disso, tá? Somente o nome, tá bem fácil, né? Mas olhem, cuidado com a ortografia, tá?
E na letra B, pinte apenas os insetos. Então, vocês vão visualizar aí nessas imagens e vão pintar apenas os insetos. E na letra C, qual é a classificação dos animais que você não pintou? Aí vocês vão olhar aí os que não estão pintados, né? E vocês vão dizer qual é a classificação, tá? Se são vertebrados, se é mamífero, anfíbio, se é crustáceo, se é aracnídeo, aí vocês vão escrever, tá bom? E na questão número 6, atualmente são conhecidas cerca de 900 mil espécies de insetos e a maioria delas é encontrada no ambiente terrestre. Embora existam insetos muito diferentes, todos têm um corpo dividido em 3 partes. Vocês lembram dessas 3 partes? Quais são elas? Identifique-as na imagem a seguir. Então, temos essa parte da frente, né? Do rosto aí, que chamamos, né? Temos essa parte de cima, né? E a parte de trás. E agora no exercício 7, Otávio estava fazendo uma lição de casa e ficou em dúvida ao completar o ciclo de vida da mosca. Ajude-o escrevendo os nomes das fases da metamorfose desse inseto. Em seguida, responda se ela é completa ou incompleta. Então, vamos primeiro aqui fazer a metamorfose. Melhor, o ciclo, né? Então, vamos supor aqui que começamos pelo adulto, né? E depois do adulto, ele vai colocar os seus ovos. Depois dos ovos, vem o quê? A larva. E depois é o casulo, né? Ele fica ali no casulo. E depois ele volta a ser adulto de novo. Ele vai nascer e vai ficar fazendo esse ciclo novamente, né? E para saber se a metamorfose da mosca é completa ou incompleta, sabemos que uma metamorfose para ser completa é quando o inseto, né, o ser vivo ali, ele vai nascer já como um adulto, né, com as suas características já de um adulto. E para ser incompleta, ele vai nascer ainda faltando algumas coisas para se transformar, né? Igual o caso vamos dizer, o incompleto aqui. Temos o gafanhoto, né? Ele já nasce com as suas asinhas? Não nasce. Então, não está completo ainda, certo? E agora aqui no número 8. Urbano perguntou para Emília quais eram as principais características dos crustáceos e dos moluscos. Veja as frases ditas por ela para responder ao amigo e escreva a letra C quando a característica for de um crustáceo e M quando for de um molusco. Então, temos aqui, ó, quem possui corpo mole? É o crustáceo ou o molusco? O molusco, né? Quem possui conchas divididas em 2 partes? Quem é que mora nas conchas? Crustáceo ou molusco? Molusco também, né? Possui pinças para capturar alimentos. Vamos pensar na lagosta? Vamos! Então, o que a lagosta é? É um crustáceo ou é um molusco? Possui uma carapaça resistente que protege o corpo. Quem é? Será que estamos falando de crustáceo ou molusco? E possui conchas inteiriças. E o número 9, os animais conhecidos popularmente como tatuíras, comuns nas praias do litoral gaúcho. Pertence ao grupo dos crustáceos. Então, vamos assinalar aqui com X a alternativa que apresenta somente animais que fazem parte desse grupo. Temos aqui
esses animais? Ostra, caramujo e lula fazem parte dos crustáceos? Temos siri, lagosta e camarão. Temos polvo, lagostim e lesma. Temos centopeia, mexilhão e lagartixa. E temos aqui também ouriço do mar, caranguejo e anêmona. Aí vocês vão marcar a opção correta, tá? Do grupo que faz parte dos crustáceos. E agora aqui, entre as alternativas anteriores, há uma que contém apenas nomes de animais classificados como moluscos. Escreva esses nomes aqui abaixo desse exercício do número 9, tá? E agora aqui o número 10. Emília estava andando pelo jardim da chácara de seus avós quando ela viu um bichinho que ainda não conhecia. De imediato ela pensou que era um inseto. Para confirmar, observou-o melhor e constatou que ele apresentava 4 pares de patas saindo do tórax e não possuía asas e nem antenas. A que conclusão a Emília deve ter chegado após essa observação? Será que ela observou que realmente não era um inseto? E era o quê? Quem possui, então, 8 patas, porque são 4 pares, né? E agora, para terminar, o número 11. Observe a foto dos invertebrados e analise cuidadosamente as suas características, como estrutura corporal, antenas e número de patas. Marque a alternativa que indica corretamente o grupo a que esses animais pertencem. Então, temos aqui, ó, parece o quê? Carrapato, né? E o que o carrapato é? Ele é um inseto? Ele é um molusco? Ele é um crustáceo? Ele faz parte dos crustáceos? Ou ele é um aracnídeo? E na questão 12, pinte apenas os círculos que contêm números pares e coloque-os em ordem para descobrir o nome de um animal que pode soltar um jato de tinta quando se sente ameaçado. Depois de descobrir o animal, classifique-o como molusco ou crustáceo. Então, como já sabemos, né, os números pares são aqueles números que nenhum número fica sozinho, né? Que formam par. Então, temos o número 2, que sabemos que é número par. Temos mais qual número aí? O número 3 é par? Então, você não vai pintar. Então, você vai procurar aí todos os números pares e depois vai formar aí o nome, né, desse animalzinho, tá? E depois vai dizer se ele é molusco ou crustáceo. Então, a tia vai ficando por aqui. Um beijinho no coração de vocês. Até a próxima aula!